gente ouviu agora há pouco o senador Cleitinho, lá do Senado, falando que essa proposta é um escárnio. Como é que explica essa proteção toda dos parlamentares que foram eleitos para representar a sociedade, aprovando medidas que representam a si próprios? Boa tarde. Respeito sua opinião, André, seus comentários, mas eu me permita discordar. Primeiro com o nome, PEC da blindagem. Vocês da imprensa estão alcunhando aí a PEC como fizeram no arcabouço. Eu tentei mudar o nome arcabouço para regime fiscal sustentável e não teve jeito. É a mesma coisa, não é? A PEC é de prerrogativa. O que significa dizer? É dar ao parlamentar, ao membro do Poder Legislativo Federal, a condição de atuar em liberdade, de acordo com a sua consciência, sem nenhum tipo de receio de pressões externas, como tem acontecido. O parlamentar ficar com processo por crime de opinião, por publicar determinadas falas ou posições na internet, isso é correto? Nós temos que ter, dentro da tríade dos três poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o mesmo peso de igualdade. Os membros do Poder Judiciário, os juízes, os ministros, eles têm as regras dele, que nós respeitamos, o Executivo de igual forma. E no Legislativo, o que é que se pede? Que ao ser processado, a Câmara, sendo membro da Câmara, ou o Senado, sendo membro do Senado, se manifeste. Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. O senhor, na sua primeira resposta, disse que nenhum deputado vai cometer crime para ser protegido e que criminoso não pode se candidatar porque tem a certidão, precisa estar quite com a justiça. Semana passada, prenderam aqui no Rio de Janeiro um deputado chamado T.H. Joias, que dormia num colchão de dinheiro. Ele é suspeito de integrar o Comando Vermelho. Ele estava quite com a justiça porque as facções criminosas estão mandando para as assembleias, para o legislativo, testas de ferro. Bandidos, testas de ferro. No caso, era esse T.H. Joias. Então, esse argumento do senhor não cabe. Desculpa, mas esse argumento do senhor não cabe. E os senhores não têm medo de serem substituídos por testas de ferro do crime organizado? Ou seja, o dinheiro deles é ilimitado. Não é emenda, como os senhores têm, é dinheiro ilimitado. E eles já estão nas assembleias estaduais. Não sei se estão na Câmara Federal. Por isso que essa PEC não é uma PEC sob medida para Comando Vermelho, PCC, enviarem seus testas de ferros para a Câmara? Pelo amor de Deus, Otávio. Quantos membros tem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Você está colocando um caso que pode acontecer, mas eu acho e tenho certeza que se fosse aqui no Parlamento Federal, nós iríamos dar resposta. Se o processo e as provas oriundas do procedimento errático, criminoso do parlamentar aí do Rio de Janeiro fosse aqui em Brasília e essas provas fossem contundentes, é óbvio que ele teria o prosseguimento da ação penal. E no caso de prisão em flagrante também, a Constituição de 88 não demonstrava prazo, não assinalava prazo, nós assinalamos. Nós temos que, no caso de prisão em flagrante, 24 horas a Câmara tem que se manifestar. E de prosseguimento de ação judicial em até 90 dias. E eu lhe digo mais, eu já cassei vários deputados aqui com voto secreto. A Câmara também cassou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos algo muito mais importante do que casos específicos, que é em diversos. Nós não podemos tirar, e aí me desculpe, Otávio, eu respeito muito sua posição, deixo claro aí, como de qualquer jornalista, de qualquer apresentador, de qualquer colega meu, mas nós não podemos fazer da exceção a regra. E me parece que a imprensa erra nesse sentido, ao excepcionalizar, criando regras, como se todos fossem entrar naquele mesmo cenário que uma exceção, que é esse deputado que o senhor colocou aí, do J.H. Joias. Isso não reflete a maioria dos deputados, nem talvez a grande maioria. Mas pode acontecer? Pode. Acontecendo, é isso que nós queremos, que a autoridade do Poder Legislativo se manifeste, podendo exercer plenamente a sua função como poder soberano. Deputado, o senhor tem razão no aspecto. É um caso, né? Agora, com esta aprovação,
Isso não é um incentivo para que o crime organizado mande mais testas de ferro. Porque agora nós temos o que deputado olha aí, ficou mais aí, difícil Otávio, a lei atingir. Nós temos que estar unidos nesse mesmo propósito. O eleitor, que é quem elege, a sociedade, através das suas instituições, a imprensa e os próprios partidos políticos. Mas eu vou lhe contar um caso aqui. Deputado. Eu vou contar um caso aqui a você. Eu fui oriundo de um município chamado Dias d'Ávila, onde eu era vereador. E depois eu fui prefeito. Minha esposa também foi prefeita. E lá tinha um candidato que queria ser... Tinha um político que queria ser candidato, que ele trabalhava com essa coisa de ferro velho e com desvio de carros que eram vendidos para ele, roubados, vendidos, ele vendia o ferro velho, aquele carro que ele comprava lá, como se fosse ferro velho. Eu tinha conhecimento disso, não deixei ele ser candidato. Eu tive no partido, olha, essa daí nós não queremos do nosso lado. Ou seja, se houver a responsabilidade do partido político, da justiça eleitoral, da sociedade, da imprensa, nós vamos evitar que isso aconteça. Agora, o que nós não podemos, repito, e aí nesse particular, ainda bem que você concorda comigo, é tirar a exceção como regra. E o que nós queremos aqui é a prerrogativa, não é privilégio, não é imunidade, não é impunidade, não é PEC da blindagem, como se está colocando. Isso está errado. Deputado. Nós queremos a altivez que o mandato do deputado seja exercido com a soberania da sua consciência, prestando contas ao seu eleitor, que é quem pode nos afastar daqui de 4 em 4 anos. Deputado, agora eu vou usar o mesmo argumento seu, do senhor, contra você. O senhor contou um caso bem pontual, bem específico, de você ter atuado contra um criminoso. Ou seja, mas isso é pontual. Sim. Por que eu digo que é pontual? Porque 50 milhões de eleitores vivem no Brasil sob o domínio das facções criminosas. São 50 milhões. Então não vai adiantar uma atitude individual de um parlamentar contra um criminoso. Esta PEC não é um incentivo, repito, para esses candidatos que têm sob seu julgo 50 milhões de pessoas. De 88 a 2001 ocorreu isso? Da vigência da Constituição de 1988, quando existia exatamente esse texto constitucional que nós estamos repetindo, que foi mudado por 2 pontos, colocando-se o presidente dos partidos nacionais com representação no Congresso Nacional e com prazo para que a Câmara e o Senado possam deliberar nos casos específicos de prosseguimento de ações ou de prisão em flagrante. Nós acrescemos esses 2 pontos. De 88 a 2001 não houve isso que você está colocando, essa iniciativa das organizações criminosas, dos criminosos poderem colocar seus representantes. Agora, também vieram para cá pessoas que foram caçadas e que praticaram atos que foram provados criminosos que nós caçamos, que nós afastamos. Então, nós não podemos ter uma posição inflexível e que isso não vai acontecer. Pode acontecer, sim. E se acontecer, nós temos a obrigação de podermos agir. E eu confio na integridade do Parlamento Nacional, que eu integro há muitos anos, e nos colegas que aqui chegam. Nós temos que separar os bons dos maus para que não confundamos quem é malandro com quem é sério. Deputado. E eu tenho certeza que a quantidade de pessoas honestas e sérias supera e muito na política aqueles que só querem entrar para se beneficiar. O senhor falou do eleitor, da sociedade. Eu recuperei aqui uma pesquisa da Quest, agora de agosto, sobre a PEC da blindagem, que mostra que 53% da sociedade desaprova essa proposta. Qual que é o recado que o Congresso passa? Não está de costas para a sociedade, deputado? Se vocês da imprensa ajudassem a mostrar o que eu tento mostrar aqui, responda sobre a pesquisa. Melhoraria. Porque é óbvio, a pesquisa reflete o momento. Quanto mais vocês criticam, mas o senhor acha que em algum momento a sociedade vai entender que a PEC da blindagem ela é boa para a sociedade? Possam exercer o seu mandato com a liberdade que o povo nos confere? O senhor acha que os deputados foram eleitos para aprovar a PEC da blindagem? Só para eu entender. Não, eu acho que nós... Não é questão de PEC da blindagem, Andréa. Nós fomos eleitos para exercer o nosso mandato com altivez, com segurança. Mas para garantir mais privilégios para os parlamentares? Privilégio na sua opinião. E da população, 53% é contra. Não, eu acho que você pode cobrar do seu eleitor. Eu lhe pergunto, quem você votou para deputado federal? Você lembra?
Deputado, Óbvio. Você cobra dele? Deputado. Você cobra dele posições? Deputado, Então, eu não tô sendo eu acho que a sociedade aqui. tem que estar Deputado. engajada. Não, eu não estou invertendo quem está sendo entrevistado. Eu É tô que o senhor é um homem algo... público, né? Claro, eu queria mas que o senhor respondesse sobre a pesquisa. A pergunta é sobre a sociedade desaprovando a PEC da blindagem, por gentileza. Cobrando dele posições, cobrando dele atuações. E isto é legítimo, é democrático. Mas quando você tem uma interferência de um ou outros poderes em cima da posição... Vou dar outro exemplo aqui, Otávio. É correto, numa votação de interesse do Poder Executivo, liberar a emenda? Mas, deputado, eu queria que o senhor no focasse chamado toma lá da cá? O senhor pode responder? Não. Ou seja, Não. essa posição está errada. Deputado, da mesma forma como não é correto porque eu a fiquei sem posição e a resposta, só postura pra de um entender deputado sobre a pesquisa. querer ter pressões externas na fala dele, na apresentação de projetos, no voto que ele tem a apresentar. Então, isso está ocorrendo. E vocês sabem disso. A sociedade brasileira está observando. Nós queremos... A gente pode só voltar para a pergunta, porque a pergunta é sobre... O senhor falou, a gente está aqui, a gente está representando o eleitor e a sociedade. O senhor não acha, então, que é estar de costas para a sociedade dizendo que o senhor acha que é um momento? Era isso que o senhor estava respondendo e depois a gente abriu várias abas, o que é normal numa entrevista. Mas o senhor acha que a pesquisa retrata o momento? Hoje a sociedade é contra a PEC da blindagem. Na avaliação do senhor, isso pode mudar? Mais para frente, as pessoas podem entender que é bom para a política? Se a imprensa mostrar a verdade real, se a imprensa ajudar a demonstrar que a prerrogativa do parlamentar, seja deputado ou senador, de exercer o voto secreto é importante. Externa, o voto secreto é importante. Como era na Constituição de 88, sempre Mas o senhor foi. acha que a sociedade vai entender isso? Essa é a minha pergunta, deputado. Nós temos que ajudar a esclarecer a sociedade. Mas por que o voto secreto é bom? Nós temos que ajudar, porque é a consciência plena de cada parlamentar. Deputado, vai, Flávia, desculpa. Porque o senhor fez uma ênfase, deputado, boa tarde, Flávia Oliveira, aqui do Rio, dizendo do direito à liberdade de expressão e os parlamentares não podem ser perseguidos por crimes de opinião. Eu queria que o senhor nos desse alguma evidência concreta disso e lhe perguntar por que o projeto não trata especificamente desse tema e permite essa amplitude de todo e qualquer crime que venha a ser praticado. Como estava na Constituição de 88. Mas a Constituição, o senhor acha que os deputados hoje são cerceados do seu direito à opinião, na tribuna, nas redes sociais? Me parece, deputado, particularmente, e também à luz das pesquisas, que esse projeto que o senhor relatou, ele abre uma porta para a impunidade em vários outros crimes. Não se trata exclusivamente do direito à liberdade de expressão do parlamentar, que me parece que está garantido e continuou garantido pela Constituição brasileira. A sua avaliação é de que não há esse direito garantido? Engraçado, Flávia, você está fazendo uma ilação numa hipótese de que, havendo um crime, porque aí no exercício do mandato, solicitado a abertura e a continuidade do processo judicial, a Câmara ir lá colocar a impunidade como regra, não é? É isso que você está colocando. Porque quando se fala da exceção, vocês estão criando regra como exceção. Vamos aguardar o acontecimento, vamos deixar que o Senado se posicione, aprove ou não a PEC, se promulgue e vamos aguardar que os fatos se sucedam. A partir daí nós podemos avaliar se o voto secreto voltou para ser positivo ou não, se as instituições estão de fato com as suas prerrogativas constitucionais sendo úteis à sociedade brasileira e se o parlamentar, seja deputado federal ou senador, está exercendo com dignidade, com altivez e, acima de tudo, com respeito ao eleitorado que os colocaram aqui, ou não a função de forma correta. Vamos aguardar um pouco, eu acho que esse debate é importante, eu sei que existem essas preocupações, vocês estão aí colocando o que existe de discussão, mas o que eu tenho em mente é que de 88 para 2001, isso não ocorreu. Esses fatos não ocorreram. E repito, eu já disse 2 vezes, vou dizer pela 3ª vez. Eu já cacei vários deputados aqui com voto secreto. A Câmara já se manifestou. Da regra. Deputado, claro que precisa. Claro que precisa. Tanto que nós estamos fazendo. Vocês não estão colocando que o voto secreto não é útil? Que as pessoas vão se esconder atrás dele? Eu estou dizendo que não. Que o voto secreto
também é um instrumento de É que é você secreto, exercer o eleitor plenamente não seu sabe voto, quem sua o seu consciência. parlamentar votou, Está né, defendendo. deputado? Pode Aí se falar. O senhor vai contar Constituição para o fala eleitor por em quem o senhor votou? O senhor vai abrir o voto de todos? Sim, se me Então por que perguntar, faz o não voto tem problema secreto? nenhum. Foi o que se definiu. Nós somos aqui um colegiado. Essa apresentação do relatório foi fruto de um amplo entendimento com os líderes partidários, com todos os partidos. E repito, se você for ver o espelho de quem votou, todos os partidos tiveram representantes que votaram sim a essa PEC das prerrogativas. Pois não. É o Otávio de novo, vamos lá. O senhor está certo, então. Essa PEC é para dar autonomia para o deputado exercer seu cargo com altivez, porque vocês vinham sendo, em tese, pressionados, chantageados pelos ministros do Supremo. Eu não disse Agora isso, que tem essa prerrogativa, eu queria que o senhor desse os nomes dos ministros chantagistas desse país. Eu não disse isso, Otávio. Me desculpe. Sim, não mas bote está todo mundo palavras na dizendo minha que boca. o argumento principal é que vocês estão reféns do Supremo, da chantagem do Supremo. Então, eu queria o nome dos ministros chantagistas. Você se você está dizendo que é chantagem, não, vocês não é que usei são essa palavra em pressionados. momento nenhum. Não diga você, não generalize. Eu estou falando por mim. Se outros falam, então entreviste outros. Eu falo por mim. Muito obrigado por você que assistiu o nosso vídeo até aqui, e se você desejar conteúdos ainda mais aprofundados, entre para a nossa área de membros com preços bem acessíveis. Lá você vai ter acesso a conteúdos de geopolítica, livros, economia, curiosidades e também sobre investimentos e, claro, acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal.